E o Botafogo é o verdadeiro campeão da Copa Libertadores da América. No último sábado, mesmo com um jogador a menos, o Fogão venceu o Galo e conquistou a glória eterna. Yeah. Yeah. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Bueno, pessoal, vamos falar então sobre o título conquistado pelo Botafogo. O Botafogo, então, é o campeão merecido da Copa Libertadores da América. Mas antes de falar de campanha, de como foi o jogo, né, é preciso parabenizar quem esteve envolvido nesse processo. O Botafogo que fez um 2023 espetacular, mesmo não conquistando o título do Campeonato Brasileiro, foi para a Copa Libertadores da América, entrou na fase preliminar, teve que passar por 2 mata-matas, começou muito mal a competição, com 2 derrotas, muita gente achava que o Botafogo nem se classificar para a segunda fase iria. O Botafogo conseguiu uma classificação, mesmo que em segundo lugar, conseguiu chegar no seu objetivo, que era conquistar o título da Copa Libertadores da América. Mas perdeu um jogador com 40 segundos. O que os nossos professores normalmente fariam? Todo mundo já sabe o que iria acontecer. Se perdesse o jogador de marcação, um zagueiro, um lateral direito, um lateral esquerdo, um primeiro volante ou segundo volante, imediatamente tira o cara lá da frente, coloca o jogador de trás e acaba fechando o time e tenta não perder o jogo. E aqui parece que as coisas que aconteceram na tarde e noite de sábado, lá em Buenos Aires, no estádio Monumental de Nunes, eram situações óbvias, corriqueiras, e que deveriam ser feitas por todos os treinadores. Não. Aqui no Brasil a situação é diferente. Aqui no Brasil os técnicos temem em perder o seu emprego. Eles não estão afim de querer jogar bem. Eles não estão afim de querer performar bem. Eles estão só pelo emprego, só pelo dinheiro, só para tentar manter uma estabilidade nos seus empregos. E por vezes eles acabam não conseguindo, porque daqui a pouquinho vem 3 derrotas consecutivas e eles já são descartados. Arthur Jorge mostrou que às vezes não fazer nada quer dizer que está fazendo muita coisa. Ao perder o jogador com 40 segundos, muitos treinadores brasileiros, sul-americanos, o que fariam? Primeira situação, tira o centroavante, coloca um volante e tenta especular alguma coisa lá na frente. Arthur Jorge não fez a modificação óbvia, não fez a modificação que muita gente faria. Aliás, ele apenas reajustou as peças no tabuleiro, reajustou os seus jogadores em algumas posições diferentes daquilo que o time estava formatado para jogar se tivesse com 11 jogadores, e ele acabou tendo um êxito. Isso parece óbvio, mas a gente não vê aqui no Brasil. Às vezes os nossos treinadores têm muito medo de perder as suas partidas, tem medo de perder os seus jogos e acaba que eles não conseguem absolutamente nenhum resultado, nenhum prestígio, não perder a identidade. Isso foi talvez um dos lemas do técnico Arthur Jorge. O Botafogo, mesmo com um jogador a menos, não perdeu a sua identidade de ser um time ofensivo, de ser um time que propõe jogo, de ser um time que ataca o seu adversário, de ser um time que machuca o seu adversário. Esse foi o Botafogo que encantou os seus torcedores. E esse foi o Botafogo que encantou a maioria dos fãs de futebol e a maioria das pessoas que acompanharam o Botafogo ao longo das temporadas. Esse Botafogo para frente, esse Botafogo ofensivo, que acabou sendo surpreendido com 40 segundos a expulsão do Gregory. Mesmo assim, tudo indicava que o técnico pudesse mudar. O jogador
designado para entrar estava no trabalho de aquecimento. Ele chamou o Danilo Barbosa para fazer o trabalho de aquecimento, mas ele preferiu segurar. Ele preferiu ver como é que o time dele iria se comportar. E como o time dele se comportou extremamente bem, ele não precisou fazer essa alteração defensiva. Ele não precisou colocar o seu time para trás. Ele não precisou abrir mão de jogar um título para tentar não perder, para tentar ganhar no imponderável do futebol. Que a gente sabe que muitas vezes os professores tupiniquins costumam fazer isso. Tentar apostar no imponderável do futebol. Não foi o que fez o Arthur Jorge. E é uma pena que os nossos treinadores brasileiros tenham hoje medo de arriscar, medo de tentar ganhar, porque perder é circunstância do jogo. Você pode perder, mas se você for omisso dentro do campo, né, se você perder por covardia, se você perder por não tentar ganhar, aí, meu amigo, aí é muito pior. E o torcedor sabe, e o torcedor na arquibancada, ele percebe quando o time dele está jogando para ganhar, quando o time dele está jogando para tentar conquistar, né, os pontos, ou quando pura e simplesmente o time dele está tentando jogar para não perder e, quem sabe, lutar por uma única bola para tentar sair com 3 pontos, para tentar sair com a vitória. Não está proibido de um futebol mais pragmático, de um futebol mais resultadista. Não está proibido isso. Mas jogar bem, praticar bem o esporte e o futebol, tentar ganhar o jogo de uma forma ofensiva, te deixa muito mais próximo da vitória do que da derrota. Perder é da circunstância do jogo, mas ser ousado, né? Não ser covarde, isso faz com que a derrota nos olhos do torcedor ela seja minimizada. E a nossa cultura até aqui no Brasil, ela tá mudando um pouco, né? A gente tem normalmente nas arquibancadas, e aqueles torcedores que estão na rede social comentando, a gente tem muito torcedor resultadista, o torcedor que gosta só de ganhar, ou daquele torcedor que vai somente quando o time está ganhando. Agora não, agora a gente está tendo uma mudança de cultura e de torcedores que estão indo para ver a prática do futebol, para ver porque o seu time está desempenhando bem, para que o seu time está performando bem. Foi assim o Botafogo. O Botafogo não havia ganho absolutamente nada. Ganhou agora a Copa Libertadores da América. Mas como o Botafogo conseguiu atrair cerca de 30 mil torcedores indo ao Monumental de Nunes, a possibilidade de conquistar um título inédito, e porque o time estava jogando bem e o time era bom o suficiente para conquistar o título da Copa Libertadores da América. E o time não se omitiu em nenhum momento. E o time não ficou com a bunda lá atrás esperando o Atlético Mineiro ganhar o jogo. O Botafogo foi pro front. O Botafogo foi para tentar ganhar. E aquilo, né? Quem tem coragem, quem tem a ousadia, sempre é premiado. E o Botafogo foi premiado por ter essa ousadia, mesmo que, né, tenha sido uma ousadia sem mexer em absolutamente nada. Somente orientando os jogadores para que eles se conseguisse, né, se ajustar dentro do campo e principalmente o espírito da Copa Libertadores da América, cada um jogar pelo prato de comida, com fome. O Barbosa, ele falou muito disso na entrevista coletiva pós-jogo, que ele falou, né, que todo mundo correu, todo mundo se doou, todo mundo deixou 110% dentro do campo, porque isso faz times campeões se doar. O Thiago Almada, que era o principal jogador do time, é o mini Messi, estava marcando o Hulk, estava dando combate no Hulk, estava voltando. Se não tivesse a doação desses jogadores compreenderem aquilo que o técnico fez, eu não vou tirar ninguém da frente, mas eu preciso que vocês da frente me ajudem a ganhar esse jogo. E os caras compraram essa ideia. E os caras compraram, entenderam o que eles precisavam fazer. E só como
às vezes você lidar com espírito competitivo e com jogadores inteligentes e com jogadores que estão a fim de ganhar, né? Porque qualquer atleta ele é competitivo. E modificar um pouco a maneira de jogar, propor um desafio para o jogador é sempre muito importante. Deu para ver que o Arthur Jorge conseguiu fazer isso, conseguiu extrair o melhor dos seus jogadores, né, conseguiu fazer com que o time, né, se superasse dentro de uma dificuldade que é jogar mais de 90 minutos com o jogador a menos. O Atlético Mineiro teve as suas oportunidades, isso é normal, teve uma chance claríssima de gol nos minutos finais ali que o Vargas acabou perdendo, cara a cara com o goleiro do Botafogo. Ele acabou tentando uma cavada nada a ver, que ele poderia ter dado uma chapada e ter feito o gol. O Atlético Mineiro teve as suas oportunidades, mas o Atlético Mineiro não teve a ousadia no momento em que precisava ser ousado. São 40 segundos. Dava para o técnico ter, ainda no primeiro tempo, tirado o jogador lá de trás e colocado alguém mais na frente para tentar ganhar o jogo no primeiro tempo. E foi o que ele fez no intervalo, depois de já estar perdendo o jogo. Então, é uma situação que, de um lado, a gente tem um técnico que ousou em não fazer a substituição óbvia, né, que era recompor o seu sistema defensivo, que foi o Arthur Jorge com o Botafogo, e a gente teve o técnico que perdeu, que foi ousado somente no intervalo. Foi ousado tardiamente, já que ele poderia ter sido ousado ainda no primeiro tempo, ainda com 2, 3 minutos de jogo, porque o seu time começou a partida, iniciou uma decisão de Copa Libertadores da América com um jogador a mais. Enfim, parece que a história já estava escrita, né? E ela teve dramas que nem o mais pessimista torcedor do Botafogo teria a perspicaz de escrever, né, essa história. Porque acredito que foi muito difícil. 40 segundos, torcedor do Botafogo na arquibancada do Monumental de Nunes, torcedor do Botafogo na arquibancada do Engenhão, né, torcedor do Botafogo no Rio de Janeiro, em todos os locais do Brasil, no momento em que há a expulsão do Gregory, tem absoluta certeza que passou aquele filme. Não vai dar de novo. Não vai dar de novo. Mas parece que a sorte para esse Botafogo mudou. O Botafogo ganha um confronto direto diante do Palmeiras, que estava na iminência de, se vencesse o jogo dentro da sua casa, conquistar o título do Campeonato Brasileiro. O Botafogo consegue uma virada, uma vitória épica e uma vitória sem nenhum asterisco, né? Uma vitória com V grande, né? Uma vitória com V maiúsculo, uma vitória de ponta a ponta, na ponta dos dedos, como diriam os narradores de Fórmula 1. E ele conseguiu essa vitória diante do Palmeiras dentro do Allianz Parque, e depois vai para uma decisão de Copa Libertadores da América diante do Galo e consegue uma vitória também grande do tamanho da história do Botafogo. Por mais que o Botafogo nos últimos anos, né, antes da era John Textor, né, antes da era SAF, o Botafogo foi muito maltratado por aqueles abnegados torcedores do Botafogo, né, que queriam estar dentro do clube. Eles quase fizeram com que o Botafogo fosse varrido da história do futebol brasileiro. E a gente vê um cara de fora com uma visão empresarial, tendo muito mais respeito com a história do Botafogo do que aqueles abnegados que se dizem torcedores do Botafogo. Parabéns à torcida do Botafogo pela vitória, né, pelo título e por estar com o seu nome agora gravado na Glória Eterna. Agora tem a plaquinha ali na base da Taça Libertadores da América com o nome Botafogo Futebol e Regatas. Gostou do vídeo? Então tá, te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!